Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver como faz esse lindo tapete decorado com tulipas. Então, se não é inscrito, já se inscreve no canal. Então, para fazer esse tapete, eu vou estar utilizando um tecido medindo 60 por 40. Esse eu já estou utilizando aquele metlaçado. Se você quiser, pode estar utilizando um tecido à manta e outro tecido de fundo. Vou estar utilizando retalhos, esse poazinho bege com marrom, um poá laranja bem miudinho e esse poá com laranja um pouquinho maior, tá? E vou estar utilizando uns pedacinhos de verde para fazer a folha e o caule da tulipa. Então, como que nós vamos fazer? Você vai dobrar o seu tecido ao meio, no sentido aqui dos 60 centímetros, vai marcar bem o meinho dele. Deixou o meinho marcado, nós vamos pegar e fazer a dobrinha aqui, ó. Você vai dobrar esse sentido, segura aqui o meio e dobra como que se você fosse fazer um canto aqui, ó. Daí você marca aqui também e daí você vai fazer um risco. Pega o giz ou um lápis, a caneta, faz o risco marcando aqui. Daí você vai marcar mais 3 centímetros, faz a marquinha com o giz e passa o risco novamente. Aqui eu já deixei marcadinho o segundo risco. Deixa eu ver se aparece aqui na câmera, ó. Deixei marcando 3 centímetros aqui. Daí eu vou estar utilizando o poá um pouquinho, esse mais maiorzinho aqui, ó, que vai ser dessa parte aqui. Então, eu vou arrumar nesse risco ali, no segundo risco, vou virar ele nesse sentido, deixando mais ou menos meio centímetro em cima do risco. E vou alfinetar, e daí vou passar a costura nele. Então, deixou arrumadinho aqui, meio centímetro em cima do risco que você fez. Você vem e passa uma costura reta aqui. Então, passou a costura aqui até o final, agora você vem e vira o tecido aqui, ó. Então, aqui ele já fez o acabamento, ó. Então, você vai alfinetar esse. Você alfinetou esse, você já vai pegar o próximo tecido aqui, ó. Então, você vai virar ele do lado avesso para cima, vai pôr meio centímetro em cima do outro e vai passar a costurinha reta aqui. Costurou até o finalzinho aqui, daí você já vem e desdobra essa parte aqui, ó, que daí ele já deixou aqui bem acabadinho. Então, você vai alfinetar essa parte e daí já vamos passar a costura no próximo. Agora, nós já vamos costurar essa parte aqui. Então, nós vamos arrumar ela aqui, o lado avesso das bolinhas para cima do poazinho e passa a costurinha nela aqui, ó, deixando ali meio centímetro para pegar bem o tecido. Então, aqui com essa costura já deixou acabadinho essa outra parte aqui, ó. Olha só que lindo e fácil para fazer. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui e nos outros cantos. Aqui você vai fazer a mesma coisa, pegou o tecido igual a esse primeiro, arrumou ele na marca do que você fez ali, vai virar ele, deixando meio centímetro e passando a costura. Vai, passa a costura, essa costura vai vir até em cima desse outra do mesmo tecido. Então, passou a costura aqui, veio com a costura até aqui, ó. Agora, você já vai virar ele já vai deixar esse meinho aqui bem acabado. Agora, nós vamos alfinetar esse e passar a costura do próximo.
Então, eu já concluí os 4 cantos, aí eu só vou fazer o recorte do que tiver sobrando dos retalhos. Virando o tapete aqui, eu já vejo a parte que tá sobrando, eu faço o recorte. Feitos os recortes, agora eu já vou fazer o acabamento na lateral. Então, eu vou utilizar esse poá um pouco maiorzinho, eu cortei tira com 3,5 cm. Então, eu vou fixar ele aqui, vou pôr a parte do fundo do tapete com a parte do direito do tecido aqui, ó. Vou deixar o lado avesso aqui pra cima. Vou alfinetar e vou passar a costura na extensão dele dos dois lados. Vou passar até aqui o final e vou cortar no mesmo tamanho do tapete, que eu não vou fazer o canto mitrado, vou fazer aquele canto quadradinho, que é fácil de fazer, é rápido e fica muito bonito. Então, você passou a costura fixando o tecido no tapete, aqui tanto faz você pegar a parte maior ou a parte mais estreita do tapete, é indiferente. Daí, nós vamos virar o tapete para fazer esse acabamento aqui, ó. Então, ele vai ficar essa partezinha aqui na parte de baixo e essa aqui acabando a parte de cima. Então, você fixou esse, você vai virar, vai dobrar o tecido, dobrar novamente e passar a costura. Do outro lado, você vai fixar o tecido com o detalhe que você vai deixar 1,5 cm a mais aqui do tecido, tá? Vai fixar até aqui o final e aqui também você vai deixar 1,5 cm a mais. Que daí você vai ter essa parte aqui para você fazer o acabamento. Então, chegando aqui, você costurou, você vem, faz a dobrinha, faz a dobra novamente e vem e passa a costura aqui. Você dobra para ficar bem acabadinho aqui. Daí, você passa a costurinha aqui desde o início, daí fica esse cantinho bem acabadinho. Aqui no outro lado, você faz a mesma coisa. Antes de concluir a costura, você vai dobrar e deixar aqui bem certinho para a hora que você chegar com a costura, vem até o final e já faz o acabamento. Vai fazer isso dos dois lados. Então, fica esse cantinho aqui bem acabadinho. Daí, já fixei aqui do outro lado e vamos fazer a costura. Então, aqui vamos fazer a dobrinha, dobrar aqui novamente e a dobra aqui para ficar na mesma altura ali da outra. E vamos passar a costura aqui. Essa costura já é a costura de acabamento. Sempre dá um retrocesso no início e passa a costurinha. Chegando aqui mais no finalzinho, você para um pouco a costura, vem, faz a dobrinha e daí costura até o final, já deixando tudo acabadinho aqui. Chegou no final, sempre dá um retrocesso. Daí, para nós deixar esse cantinho quadradinho, então, nós vamos pegar a outra parte onde não ficou a costura aqui e passar uma costurinha. E agora, vamos para a parte da decoração. Então, eu quero fazer uma tulipa aqui no centro. Então, eu cortei uma tirinha de um tecido verde, cortei as folhinhas e cortei o tecidinho que eu quero montar a tulipa, tá? Então, como que você vai cortar para a tulipa? Eu peguei um pedacinho, ó, retangular, dobrei ele ao meio, fiz o recorte aqui arredondado, arredondou aqui, vai até o final, e aqui você só faz um recorte nesse sentido aqui. Com isso, você já tem o formato da tulipa aqui. A parte de dentro, o miolinho, é só um triângulozinho aqui. Vou fazer com o tecido diferente, com essa parte aqui do cantinho do tapete. Então, eu vou fazer isso, vou colar ele utilizando a cola tecido
e daí vou passar o bordadinho do Pet Aplique. Então, eu quero que ele fique uma tulipa assim. Vou fazer a outra desse lado também. Então, montei as flores do jeito que eu quero que fique. Utilizei a cola pano para fixar aqui. Pode estar utilizando o papel termocolante também. E agora, vamos passar o ponto do Pet Aplique em volta deles. Então, o ponto do Pet Aplique eu vou utilizar aqui no 3. Esse botão um pouquinho maior do que um. Vou utilizar aqui nessa minha máquina, é a letra B do pontinho do Pet Aplique. Daí, aqui é o reto, o B é o Pet Aplique. E aqui eu vou utilizar um pouquinho a mais que a metade. Quando eu chegar nessa parte mais fininha aqui, eu venho diminuindo aqui para ele não passar o limite do tecido. Então, aqui eu vou iniciar aqui na pontinha, eu vou fazer um pontinho no zero aqui. Para dar o início, eu dou um retrocesso para ele fazer um nozinho, e daí eu já inicio com um pouquinho do bordadinho. Daí eu vou aumentando aqui até ele ficar um pouquinho maior que a metade, que é o ponto, o tamanho que eu quero. Aí eu continuo até chegar quase o final dessa parte aqui. Aqui ele já tá aonde nós começamos a aumentar o ponto aqui. Então, aqui nós vamos começar a diminuir o ponto, que ele vai chegar no zero aqui na pontinha. Vou abaixar a agulha, levantar o calcador e virar ele para nós iniciar essa parte interna aqui. Aqui também nós vamos iniciar com o pontinho no zero e vamos aumentando gradativamente conforme o tecido vai ficando mais largo. Chegou aqui no meio da tulipa, você vai levantar o calcador, vai virar o tecido e deixar ele reto aqui para ele dar um pontinho ali, ó. Isso, voltou a agulha aqui, você levanta o calcador e vira para ele fazer essa outra parte. Então, olha como ele fica bem acabadinho aqui, diminuindo os pontos. E o restante a gente vai fazer a mesma coisa, só que tem bastante coisa que é com a parte final aqui estreitinha, tá? Aquela viradinha que você deixa para dar um pontinho reto é para ficar esse ponto aqui no meio, ó, para ele ficar bem bonitinho. Então, concluí. Aqui eu fiz com um fio begezinho. E aqui fiz com o verde, somente o bege aqui no centro, ó. E olha o resultado final, como ficou lindo. Então, eu espero que essa ideia seja útil para vocês, que você tenha gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!